Abra sua Bíblia comigo, e eu vou ser rápido, mas você já foi abençoado nessa noite? A palavra vai vir como uma cereja, assim, para dar o fechamento. Fique em pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. Mateus 17. Mateus 17. Versos 20 e 21. O nome da mensagem dessa noite é o seguinte: montanha, saia do meu caminho. Você pode dizer isso alto? De novo. Outra vez. Verso 20, e ele respondeu, na verdade um pouquinho, 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Você sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está descendo do Monte da Transfiguração e encontra um tumulto no pé da montanha. Encontra os discípulos rodeados por uma multidão e os discípulos no meio de uma confusão, e de repente Jesus chega e fala, o que está acontecendo aqui? É só eu me retirar um pouquinho e quando eu volto uma confusão dessa. E aí de repente chega um homem desesperado para Jesus e fala, mestre, é o seguinte, eu trouxe meu filho que é endemoniado para ver se os teus discípulos seriam capazes de expulsar o demônio dele, mas eles não puderam fazer nada. Aí Jesus chega, repreende, o menino é liberto. E aí os discípulos perguntaram para ele aqui no verso 19, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí olha o verso 20, o que Jesus fala? Porque a fé que vocês têm é... O que diz na sua Bíblia aí? Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, deixa eu falar uma coisa. Muitas versões diz do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa palavra do tamanho está errada. No original, o que está escrito é, se você tiver fé como um grão de mostarda. Há uma diferença. Se você tiver fé, hoje à tarde a gente falava sobre isso, seu pastor Danilo, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. E nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Você pode sentar no seu lugar. Montanhas realmente são difíceis de escalar. Tem gente que gosta de... Obrigado, minha irmã. Tem gente que gosta de que o esporte dele é escalar montanha. Tem um nome disso, eu não sei como é que é. Alpinista? É. E gosta de viver assim perigosamente, de escalar a montanha, mas montanha, normalmente quando a Bíblia fala de montanha, se refere a um problema difícil de ser resolvido, se refere a obstáculos que precisam ser superados, a cruzes a serem carregadas, se refere a cargas difíceis de serem suportadas, a problemas que precisam ser resolvidos e dificuldades que precisam ser superadas. Normalmente quando se fala de montanha, quer dizer disso, alguma área difícil da sua vida que precisa ser encarada, que precisa ser resolvida, ou que você precisa passar por aquilo, não tem jeito, não tem atalho, não tem, você pode evitar, mas você sabe que uma hora aquilo está ali na sua frente, e aquilo precisa ser resolvido. Tem gente que adia a resolução de problema, mas o fato de você adiar o resolver alguma coisa, não significa que aquilo vai embora dali, aquilo vai continuar ali. Então a montanha representa isso, situações que eu preciso resolver na minha vida, mas que na minha ótica é impossível, é difícil de encarar. A morte é uma montanha, para uns a enfermidade é uma montanha, para outros o problema, a crise conjugal é uma montanha, para outros a dificuldade financeira é uma montanha, para outros crises de pais e filhos são montanhas que precisam ser superadas. E alguém certa vez escreveu que a vida é um problema. Realmente, viver é difícil, viver é correr risco, viver é estar
exposto a crises, a dificuldades. Conviver com gente pode ser uma montanha para muitos, por conta de decepções que já sofreram. Então, todos nós enfrentamos montanha na nossa caminhada. A vida, ela não é feita somente de planície. A vida, ela é feita de penhascos, de vales, de altos, de baixos, de quente, de frio, de calor, de friagem. A vida é feita dessas coisas. Só que nós não... o se esconder, o se anular não é a saída. Você precisa ficar e encarar. E Jesus nos lembra que, na Bíblia, que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, eu posso dizer a esse monte: passa-se daqui para colar, lança-te ao mar, e assim será feito. Ali a palavra diz que ele vai ter que obedecer. Deixa eu falar algo para já esquentar a tua fé aqui nessa noite. Essa montanha vai ter que te obedecer. Acho que você não está entendendo, eu vou repetir. Essa montanha não é opcional para ela, ela vai ter que te obedecer. Porém, há uma condição, é o se. Se você tiver fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é na garganta. Fé não é o grito. Fé não é o levantar de mão. Fé é um posicionamento que eu tenho dentro de mim. É de dentro para fora. Às vezes tem gente que diz que tem fé, levanta a mão, ele grita que tem fé, mas na verdade, se tivesse um detector de fé, o nível ia ficar baixinho, porque ele tem uma fé na garganta, mas não é do interior, sabe? A expressão fé como grão de mostarda não se refere ao tamanho da fé. Se fosse tamanho da fé, Jesus teria falado aqui, né? Eu nunca vi na Bíblia pequena fé fazer grande coisa. Você já viu? Tem outras passagens que Jesus diz: só a geração incrédula, até quanto estarei com vocês? A fé de vocês é pequena demais, e por isso que vocês não conseguem ver grandes milagres, porque vocês têm uma fé limitada. O que Jesus está dizendo aqui é que a fé que Ele quer que eu e você tenhamos é uma fé que cresce, é uma fé que se desenvolve, é uma fé que está em movimento, é uma fé que está se exercitando e que vai crescendo a cada dia. Porque se você for ler a parábola do grão de mostarda em Mateus capítulo 13, lá está dizendo que o grão de mostarda, embora sendo a menor das sementes, quando ele é plantado e ele morre, e aí para dar fruto tem que morrer, ele começa a crescer o pé de mostarda, e o pé de mostarda ele chega a 3 metros de altura, é a maior das hortaliças. Você está entendendo? O que Jesus está querendo dizer para a gente é: vocês precisam ter uma fé que desenvolve, uma fé que se desenvolve a cada dia. E como que a fé se desenvolve? Através das montanhas que eu vou enfrentando. Começa com um montinho, começa com um monte, depois chega na montanha, depois chega num... Porque para cada montanha eu preciso de um nível de fé. Para cada desafio eu preciso... Você viveu um nível de dificuldade alguns anos atrás, numa outra cidade, num outro contexto, e você passou. Você superou, agora você está numa outra realidade, num novo tempo, num novo lugar, num novo desafio, num novo cargo. Agora você precisa de um outro nível de fé, porque a fé lá de trás não vai servir para hoje. Então a tua fé precisa ser desenvolvida e esticada para acompanhar o nível que Deus quer te levar. Então Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham uma fé que cresça como a mostarda cresce. Agora você está entendendo? Então pare de ficar com essa boca. Se você tiver uma fezinha do tamanho de um boquetitinho, você vai fazer uma obra enorme. Não vai não, velho. Tem que desenvolver a sua fé. Sabe? Jesus quer que nós tenhamos uma fé que esteja em desenvolvimento. E eu quero falar um pouco sobre a fé. A fé, ela não pode alterar as circunstâncias externas da vida, mas ela muda a maneira que você enxerga as circunstâncias. Tudo na nossa vida é visão, é o ângulo que se olha, é por qual lente você enxerga. Eu já disse uma vez, se você olha olha para o Pão de Açúcar, por exemplo. Aliás, eu nunca fui lá, se alguém um dia quiser me levar, me convidar, porque eu sou um carioca fuleiro, não conheço nem o Cristo Redentor, nem o Pão de Açúcar. Olha que vergonha. Me repreende, igreja, vai, ora por mim nessa hora.
vergonha. Eu já fiz música bossa nova para o Rio de Janeiro, um monte de coisa. O Wellington, eu não conheço o Pão de Açúcar, nem o Cristo Redentor, nem sei por onde chega. Vamos fazer um passeio da igreja para conhecer os pontos turísticos da cidade? Que coisa feia, né, gente? O Juramento eu conheço, lógico. Juramento, Varlobo, aquela área toda ali, estamos juntos, velho. Mas o Cristo Redentor eu não conheço. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro. E não fui no Cristo ainda, olha que vergonha. Ora por mim, gente, nessa hora. Mas você olha o Pão de Açúcar de baixo, é algo gigantesco. Mas quando você olha ele de dentro de um avião, ele encolhe. Por quê? Ele mudou de tamanho? Mas o que mudou? Perspectiva. A maneira que eu estou vendo. A fé faz isso com você. A fé te faz transpor. Se a montanha não sair, tu passa por cima. Se o mar não abrir, tu anda por cima. Meu irmão, a fé, ela muda a ótica de você enxergar as coisas. Você vai ver que uma montanha não é tão grande quanto parece. Você vai ver que o dragão não é tão grande. O dragão não passa uma lagartixa, porque você está olhando de outro ângulo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Sabe, a fé, ela vai mudar a maneira. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença a maneira como você enxerga. Por isso, a fé é a certeza. Primeiro você precisa crer. E a Bíblia vai dizer, em Hebreus também, que é necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creiam que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Por isso que eu não posso me aproximar de Deus com o coração cheio de dúvida. Querido, eu sei que isso faz parte da nossa humanidade. Assim como o pai daquele jovem, desse texto aqui, de Mateus 17, o pai daquele jovem, ele procura Jesus. Havia uma expectativa dele, ele procura os discípulos de Jesus. Os discípulos não puderam fazer nada, mas ele não desiste, ele espera Jesus descer da montanha, e ele vai até Jesus, abre o coração para Jesus, e em Marcos, no Evangelho de Marcos, vai dizer que eles têm uma conversa, e Jesus pergunta para aquele homem, o homem fala para Jesus, o negócio é o seguinte, eu já tentei de tudo. Agora, se o Senhor puder fazer alguma coisa, dá para o Senhor fazer? Aí Jesus, se eu posso? O cara empurra uma batata quente para Jesus. Jesus pega e devolve para ele. O negócio é o seguinte, tudo é possível ao que crê. A gente quer empurrar para Jesus uma responsabilidade que é nossa. Jesus, crê no meu lugar? O crer é com você. Aí Jesus responde, se creres, verás a glória de Deus. Mas o que eu gosto desse texto, eu já citei algumas vezes, é a resposta que o Pai dá para Jesus. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. É aqui que muita gente escorrega, Danilo. É aqui que muita gente só fica no, claro que eu creio, está amarrado. Glória a Deus, claro que eu creio. Deus é poderoso. Né? Mas lá no fundo ele cultiva uma raiz de incredulidade. Lá no fundo ele pensa assim, é muito legal isso, glória a Deus, aleluia, mas eu não creio bem assim. Eu acho que para mim não tem muito mais jeito, porque eu não consigo crer que isso seja possível para a minha vida. Sabe quando você tem fé para o outro? Chega aqui, não tem ninguém assim. A gente tem fé para chegar para o outro e falar, irmão, a vitória é sua. Crê que vai romper. Crê que Deus vai fazer. Estou sentindo. Mas quando é para você, você não consegue ter fé. Porque é bom ter fé para o outro. Mas Deus quer que você caminhe pela sua própria fé. Aí o Pai fala para Jesus, ajuda na minha incredulidade. Por isso que o momento de incerteza, ele faz parte da nossa humanidade. Lógico que eu não consigo crer da maneira certa o tempo todo, porque tem horas que a nossa visão é embaçada. Tem horas que o vento é tão forte que o nosso barco balança e a gente acha que não vai conseguir passar daquela noite. Existem momentos, mas isso não pode ser uma constância na minha vida. O segredo está em eu confessar para Jesus, eu creio, mas só pode me ajudar nesse momento de fraqueza que eu estou vivendo. Eu creio, mas eu já fui tão iludido que eu não consigo crer para agora.
Eu creio, eu conheço testemunhos, eu já vi o Senhor operar várias vezes, mas eu não consigo crer que isso é possível na minha vida. Agora, o Senhor pode me ajudar. E aí eu quero que você entenda que Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Deixa eu falar algo, não há falta de fé nele, Ele é a fonte da fé. E a fé que você precisa, Ele tem para te dar. Você não pode se esconder atrás de um discurso teológico, religioso, bonito, e manter a sua raiz de incredulidade dentro de você. Você precisa aprender a confessar a sua incredulidade para Deus, e isso não é vergonha. Porque só você sabe o que você está enfrentando. Só você sabe o desafio que você tem pela frente. Só você sabe a dívida que você tem para pagar e você não sabe o que vai ter, se vai ter recurso. Só você sabe o que é o dia 5 está chegando e ninguém ter te pago, você tem aluguel para pagar, escola de criança, compra para fazer e você não sabe o que vai acontecer. Só você sabe o que é chegar diante do médico, o médico olhar com a cara para você e falar, não, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Você sabe, e nessas horas a nossa fé, sim, ela se abala, mas aquele que espera no Senhor, ele é renovado, ele consegue se erguer. Não é vergonha eu me sentir inseguro. Nós não somos super-homens. Tem um tipo de evangelho que é pregado por aí, onde a pessoa não pode chorar, que é o diabo, onde ela não pode passar uma luta, que é o diabo, onde tudo, deixa eu falar, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Agora, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vou pedir só para dar uma seguradinha na escritura, para me ajudar, porque me desconcentra um pouco. E eu fico, às vezes... Vocês estão entendendo? Eu não posso deixar que a dúvida reine no meu coração. Domine a minha vida. Ela pode até vir. Vão ter momentos de noites escuras. Vão ter momentos em que eu vou chorar. Sim, mas eu tenho que entender que eu decidi confiar. E se Deus me trouxe até aqui, Ele é fiel para me levar até o destino que Ele preparou para mim. Ele é fiel. Deus me sustentou em todo esse percurso. É por isso que a Bíblia fala, traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Para de lembrar das derrotas e lembra das vitórias. Para de lembrar do que você perdeu e lembra do que você ganhou. Para lembrar das experiências que você já viveu em Deus. Às vezes nós só vivemos, nós lembramos o que tínhamos que esquecer e esquecemos o que tínhamos que lembrar. O que você consegue lembrar hoje na sua vida de bom que já tem acontecido? Para de lembrar tragédia. Para de lembrar fracasso. Você consegue, por algum momento, fechar os teus olhos e falar, uau, é verdade. Lembrar. Traga a tua memória. Sabe, às vezes nós temos que dar ordem a nós mesmos, para a nossa vida e dizer o seguinte, diga o seu nome e fala, não pare, continua. Não para. Continua, você precisa ir. Sabe, certa vez um comandante americano conduzia sua tropa pelos Alpes e eles já tinham caminhado por dias e noites para sair de uma situação e ir para um outro lugar, mas tinham umas montanhas enormes, e aquele comandante chegou para aqueles soldados no pé daquela montanha e disse, olha só, não há montanhas aqui, enxergue o outro lado, e deu a ordem para aquele pelotão, caminhe como se não houvesse a montanha. Começou a gerar confiança naqueles homens. E às vezes é isso que nós temos que fazer. Falar, dar ordem ao nosso corpo, dar ordem à nossa mente, dar ordem ao nosso espírito. E assim a gente vai estimulando a fé. Caminhe vendo já o que Deus preparou lá na frente. Caminhe vendo a montanha como passado. Caminhe vendo a enfermidade como passado. Caminhe como vendo a crise como passado. Caminhe enxergando a cura. Caminhe enxergando o sol brilhando. Caminhe enxergando a promoção chegando. Caminhe enxergando a vitória, mas caminhe, porque a fé é certeza daquilo que eu espero. Você espera alguma coisa? Só quem espera dá uma glória a Deus aí. Só quem espera. A fé muda a sua perspectiva, e se sua visão for alterada, não importa se eu enxergar da maneira certa, não importa o que esteja no horizonte.
Se eu enxergar da maneira certa, se eu enxergar como Deus vê, então é tudo o que eu preciso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizendo, porque nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. A fé muda a sua visão. A fé muda a maneira que você enxerga. Em segundo lugar, a fé pode mover montanhas, porque a fé amplia as possibilidades da sua vida. Amém? Eu vou repetir, a fé pode mover montanhas. Primeiro, porque ela muda a nossa maneira de enxergar. E segundo, porque ela amplia as possibilidades da vida. Meu Deus. Às vezes Jesus diz a mesma coisa, mas de maneira diferente. Lá na versão de Lucas, o texto que nós lemos hoje, diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderia dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e vá para o mar, e ela iria obedecer. A imagem muda um pouco aqui. Começamos a ver como a fé pode criar novas possibilidades daquilo que não existia antes. De repente você está no mesmo problema que você está enfrentando na semana passada ou alguns meses, mas você não tinha saído. De repente algo começa a ser gerado em você e você começa a ver possibilidades onde antes não existia. Deus pode te dar uma ideia, e essa ideia vai gerar a solução para aquilo que você precisa resolver. Posso ouvir um amém aqui? Você não está enxergando possibilidade, mas a fé, ela faz criar possibilidades novas, oportunidades novas, de onde antes não existia. Meu Deus, é isso. Deus quer criar oportunidades novas. Deus não te trouxe até aqui para te deixar abandonado no meio do caminho. Deus não te trouxe até aqui para te deixar destruído no meio dessa jornada. Deus é um Deus que Ele completa tudo aquilo que Ele começa. Deus é um Deus que termina tudo aquilo que Ele começa. A fé cria novas possibilidades. A fé cria novas oportunidades. Deus pode fazer essa semana, na tua vida, aparecer uma oportunidade que você ainda não tinha pensado antes. Deus pode usar alguém para colocar no teu caminho e fazer a chave virar para você. Você não pode desistir nessa altura. Deus pode colocar alguém no teu caminho que vai mudar a tua história. E essa mudança vai gerar mudança na tua família, na tua casa, nos teus negócios. Deus vai criar uma nova oportunidade para você. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Deus é o autor de todas as possibilidades. Antes da criação não havia nada, mas uma nova possibilidade de autoria de Deus. Sabe, Deus pegou o caos e Ele foi criando, e Ele foi dando ordem, e aquilo foi surgindo, e o que estava desorganizado foi entrando em ordem. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus faz gerar algo em você, é porque já vai nascer, é questão de tempo. Tem pessoas que desistem com tanta facilidade. Tem pessoas, e hoje eu falava à tarde com uma pessoa sobre isso. Às vezes você tem muito talento, mas a tua pele é muito fina. Às vezes você é um poço de possibilidades, você tem muito conteúdo, mas você ainda não foi provado, a tua pele se machuca com qualquer coisinha. E você está pedindo para Deus te levar a lugares altos, a fazer coisas grandes. Só que antes de você ir, você vai precisar engrossar sua pele. O que é um calo? Antes de ser calo, doía, incomodava, band-aid, esparadrapo, sei o que. Depois que formou o calo, tu não sente mais. Deus quer te tirar do nível do espinhozinho, que qualquer coisinha te machuca. Às vezes você está pedindo para Deus, Senhor, mas pastor, eu estou orando, estou pedindo para Deus me levar, eu sei onde Deus vai me levar, mas as coisas não estão rompendo, talvez a sua pele ainda esteja sendo formada, engrossada para você suportar o que vem pela frente, porque cada nível de fé, cada desafio novo, um nível de fé, mas no caminho tem espinho. Amém?
Você vai encontrar com situações que você vai aprender a lidar, e tem gente que ele não rompe por conta disso, ele tá com uma grande visão, uma grande confiança, mas ainda preso a probleminhas pequenos, repetindo nessa história. E Deus quer criar uma nova oportunidade para você, mas primeiro você está sendo forjado nessa fase que você está para ir para a próxima. Então, alguns espinhos você vai ter que aprender a suportar para continuar caminhando. Entende, meus irmãos? Sabe? Agora, eu quero que você entenda que Deus é um Deus de montanhas. Grandes milagres acontecem no topo da montanha. Até porque Deus não é um Deus de coisas medianas. Deus não é um Deus medíocre. Deus não é um Deus nem de coisas rasas, nem de coisas médias. Deus é um Deus de profundidade e Deus é um Deus de altitude. Posso ouvir um amém aqui? Deus é um Deus que ele gosta de montanha. Foi no topo da montanha que Isaac foi salvo do sacrifício. Foi no topo da montanha que Abraão teve a sua fé, a sua maior prova de fé foi quando Deus pede para Abraão, me dá o seu único filho e oferece ele em sacrifício a mim. E o que Abraão disse? Chegou para os seus servos e disse, esperem aqui embaixo que eu vou subir a montanha com Isaac. E depois de ter adorado, voltaremos. Ele já tinha fé que ele iria subir com Isaac e descer com Isaac. E lá em Hebreus vai dizer que Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Ele subiu confiando que mesmo que ele sacrificasse o próprio filho, o Deus que ele servia tinha poder para fazer Isaac voltar à vida. Isso é fé, por isso que Abraão é tido como o pai da fé. Então Deus é um Deus que ele gosta de fazer coisas no topo da montanha. Foi no topo da montanha que Moisés viu a sarça ardente. Foi no topo da montanha que Moisés ficou 40 dias, teve uma experiência com Deus, ouviu a voz de Deus, recebeu as leis de Deus no topo da montanha. Querido, você precisa aprender a se acostumar com o frio do alto da montanha, mas também há um sobrenatural no alto da montanha. Foi no topo da montanha que Jesus se transfigurou na frente de Pedro, Tiago e João. No topo da montanha é onde as maiores experiências acontecem. Você está muito no meio da montanha, você está muito preso na sua zona de conforto, e Deus está falando, sobe! A nossa fé nos conecta com Deus na montanha, sabe? E quando isso acontece, a nossa vida ela se conecta com Deus de uma maneira onde nós vamos ficando mais sensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer fazer, e nós vamos sendo alimentados para poder encarar o que vem depois. Lembra que eu disse, a Bíblia fala que nós temos que caminhar o quê? De fé em fé e de glória em glória. Então, você sempre estará crescendo na fé, até que Ele venha. Ei, até que Ele venha. A fé não tem um final. O final será quando a trombeta tocar. O final será quando Ele vier nos buscar. Mas até que Ele venha, eu tenho que continuar crescendo na fé. Dá uma glória a Deus aí, já estou terminando. E você vai precisar se posicionar hoje e dizer, é o seguinte, a montanha vai sair da sua frente de uma maneira ou de outra, ou escalando, ou sendo transportada. Deus vai fazer o caminho, mas você, quem exercita a fé é você. Vamos ficar em pé. Deus, o poder vem de Deus, mas quem exercita a fé é você. Deixa eu te falar, a palavra é o veículo, mas a fé é a gasolina. Me ajuda aqui, Rafael ou Danilo. A palavra é o veículo, mas a fé é o combustível. Eu não sei qual é a montanha que tem que sair da sua frente hoje. Jesus disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, você pode dizer a essa montanha, lança-te daqui e vá para o outro lado. Eu quero convidar você hoje pela fé. Primeiro,
Se você acha que não tem fé o suficiente para encarar a montanha que está na sua frente, para tudo e peça a Deus. Se você não tem fé suficiente, se você está sendo cercado por sentimentos de incredulidade, essa é a hora de você confessar isso para Deus e falar: Senhor, eu já criei, ou eu creio mais ou menos, ou eu não creio nada. Eu já tentei tanta coisa, mas deixa eu falar uma coisa: fé não é sentimento, fé é certeza. Você não tem que esperar sentir vontade, por exemplo, de dar uma ordem à montanha, porque fé não é vontade, fé é certeza. Qual é a montanha que você tem que dar uma ordem hoje? Sai do meu caminho. É a montanha do medo, é a montanha da insegurança, é a montanha da escassez financeira, é a montanha do medo do divórcio, é a montanha do vício que está rondando e levando o teu dinheiro embora, levando as tuas posses, fazendo você perder. É a montanha da tristeza profunda que não te deixa erguer. É a montanha do pensamento de derrota, que toda vez que você tenta se erguer, alguém se lembra do teu passado. Aí você se coloca na cova de novo, se esconde de novo, entra na caverna de novo. É a montanha do medo de fracassar de novo. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus está dizendo: se você tiver fé como esse grão de mostarda, nada te será impossível. Nada será impossível. Você precisa dar ordem ao tumulto que está na sua vida, dizendo: tumulto, sai do meu caminho. Medo, sai do meu caminho. Enfermidade, sai do meu caminho. Crise familiar, sai do meu caminho. Pensamento de morte, sai do meu caminho. Sentimento de indiferença, sai do meu caminho. Sentimento de incredulidade, sai do meu caminho. Medo de morrer, sai do meu caminho. Espírito de depressão, sai do meu caminho. Vozes que eu ando escutando, sai do meu caminho. Qual é a montanha? Qual é a montanha? Qual é a montanha que tem que sair? Você está num vale. Há uma montanha na tua frente. Ou melhor, um vale entre duas montanhas: medo e a fé. Existe um lugar, um momento da nossa vida, onde o medo e a fé se encontram. Eles ficam entre você, medo e fé, e você está no meio. Eles estão olhando para você, e você precisa decidir qual montanha você quer escalar. Você precisa decidir para onde você quer ir. Tem gente que prefere ficar na zona de conforto, que é no meio, e ele nunca vai saber o que vai acontecer. Tem gente que desistiu de lutar, que ele escolhe ser refém do medo. Ele já aceitou o título de fracassado, o título de derrotado, o título de que nada na minha vida dá certo. Mas tem gente que decide deixar a mochila pesada na montanha e escalar a montanha da fé. Você precisa decidir qual montanha você quer hoje. Você precisa decidir: caminhar por fé ou caminhar pela dúvida? Fazer essa montanha ficar pequena, mudar de lugar, porque Deus está te chamando para enxergar ela de cima. Escala ela. Escala a montanha. Domina sobre ela. Confessa para Deus:
Se você está com dificuldade de crer, eu quero orar com você agora. Feche os teus olhos. Você que entrou aqui nessa noite e você está com dificuldade de crer, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pode tirar. Você que está com dificuldade de crer, não é que você não crê em Deus, você crê em Deus, mas você está com dificuldade de crer para você. De repente você entrou aqui e você está assim: pastor, eu estou justamente nesse lugar aí. Nada, eu vou repetir, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Você entende? Porque ele está dizendo nada, é nada mesmo. Aleluia, aleluia. Há momentos da nossa vida que a gente precisa fazer uma escolha, literalmente. Eu estou olhando para o Isaac aqui, e você já conhece o testemunho. Vem cá, meu filho. Quando a Fernanda estava passando dos 3 meses de gestação do Isaac, a gente foi fazer uma ultra para saber como estava. O médico virou para mim e para a Fernanda, muito frio, ali no centro médico do Barra Shopping, e disse assim: coração não está batendo, a implantação está baixa, pelo tempo já era para ter coração, já era para ter a vesícula, já era para estar desenvolvido. Sai daqui, procura sua médica e faz uma curetagem. Eu estava ouvindo aquilo pela 3ª vez. Fernando já tinha passado por 2 curetagens. Eu estava ouvindo pela 3ª vez. Aquilo caiu como uma bomba dentro de mim. Parece que abriram o meu chão. Não sei se você já teve essa sensação. Você quer cair, você não sente as tuas pernas. Você... Não, ao mesmo tempo vem, onde é que está aquilo tudo que eu creio? Onde está aquilo tudo que eu profetizei? E um dia antes eu tinha pregado na igreja sobre estar diante do trono, adorar diante do trono e adorar diante do fogo. Eu tinha pregado isso um dia antes, Sheila. E eu tinha falado para a minha igreja, para a igreja que eu era um dos pastores. É muito fácil você adorar diante do trono, porque diante do trono os anjos estão ali, diante do trono a glória te inunda, diante do trono Deus está ali pertinho, a presença está ali e tal, mas às vezes Deus nos leva diante do fogo, e Ele quer saber se você é capaz de adorar a Ele mesmo diante do fogo, quando as possibilidades parecem não existirem, e de repente eu me vi vivendo aquilo que eu tinha pregado um dia antes, e eu falei, eu não queria viver isso. Pô, Senhor, é tão bom falar para alguém, é tão bom pregar para o outro, é tão bom gerar fé no outro, mas agora eu não estou conseguindo ter fé para mim. E eu cheguei para o Richardson, que era um rapaz que trabalhava com a gente, e falei, cara, leva a Fernanda para casa, que eu não sei que horas que eu vou voltar para casa. E fiquei andando no estacionamento do Barra Shopping, desnorteado, sem rumo, andando no meio dos carros e chorando, e com vergonha, e com raiva, e com sentimento de derrota, e me sentindo um fracassado, me sentindo, sabe, com vergonha. O telefone toca, era a Estela, falando, a irmã me ligou, Emerson, não desiste, não sei o que, tal. Eu saí daquele estacionamento, com raiva, entrei numa loja do Barra Shopping,
e comprei uma joia para Fernanda, com uma pérola. E eu disse: essa joia é para celebrar o nosso filho. E quando eu cheguei em casa, a Fernanda estava no telefone com um pastor amigo nosso. E esse pastor disse para ela no telefone, ele era gringo, ele falou: Fernanda, eu só tenho uma palavra para vocês, para você e para o Emerson. E a palavra é: persevera. Eu sei que enquanto eu caminhava no estacionamento do carro, eu senti o Espírito Santo falar comigo: eu não disse que está morto. Vá para sua casa. Naquele dia eu tinha uma escolha: tirar, mas eu não fui responsável. Eu liguei para a médica dela e perguntei: doutora Eliana, qual o máximo que eu posso esperar antes dela fazer a curetagem? Qual o prazo máximo? Ela falou: Emerson, estava na época do Natal, na semana do Natal. Ela disse: Fernanda não pode sangrar, porque é perigoso sangrar. Ela está com algo, a médica disse, ela está com um feto morto, algo morto na barriga, que não evoluiu. Se sangrar pode gerar uma infecção. Fica atento, vamos esperar passar as festas. Se você quer esperar, espera essa semana das festas, mas deixa ela de repouso. Só que Natal, em casa, família em casa, a gente quieto. A gente morava num apartamento de 2 andares. Fernanda subindo devagarinho, chegou para mim: sangrei. Olha no ventre dela: espírito de morte, eu te repreendo. Ventre, receba a vida agora, em nome de Jesus. Quietinho. Passou Natal e Ano Novo. Dia 6 de janeiro, vou fazer uma nova ultra. Aí eu levei a ultra antiga na bolsa. Fomos num outro lugar. Eu tremendo igual vara verde, com a boca seca, sabe quando a língua está grudada? E aquela sala escura, gelada, e cada minuto parece uma eternidade. A médica não chegava. E a gente, eu quieto e a Fernanda quieta. Daqui a pouco veio a médica: oi Fernanda, oi Emerson. Tal, ela já perdeu 2, né? Tá, vamos ver como é que tá então agora aqui. E eu quieto, e orando por dentro, orando no espírito, né? Orando por dentro, e de olho fechado. Daqui a pouco eu só escuto aquilo assim. Aí ela: uau, que coraçãozinho, implantação alta, posterior, olha o bracinho, olha não sei o que. Aí eu peguei a ultra na minha bolsa e falei: doutora, o que a senhora me diz dessa ultra aqui? Ela olhou e falou: não, essa aqui é de outra gravidez, é totalmente contrário a essa. Aqui está o contrário. Então eu sei do que eu estou falando para você. Eu quero dizer que é possível. A última palavra vem de Deus. Expulsa a incredulidade hoje do teu coração. Expulsa a dúvida do teu coração hoje. Eu não estou falando de algo romântico, de algo fictício, de algo... Não, estou falando de algo real. A fé traz a existência. A fé traz a existência. Meu irmão, invada o sobrenatural nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida uma fé funcional. Uma fé funcional, uma fé que se desenvolve, uma fé que está em atividade, não uma fé parada, não uma fé enferrujada pelo tempo e pela descrença, mas uma fé que está em funcionalidade, uma fé que vai te levar a viver coisas sobrenaturais na tua vida, que se rompa agora, que se quebre as cadeias da incredulidade, as cadeias do medo, as cadeias da dúvida, que se rompam agora, e que nós chamamos a existência, chamamos a vida agora, a tudo aquilo que está impedido pela incredulidade, nós chamamos a existência agora. Que você saia daqui nessa noite com uma fé
uma fé, com a sua fé funcionando. Eu não sei qual é o Isaac que você está esperando. Eu não sei. Também não vou saber te responder por que eu perdi os outros dois, e nem porque eu perdi outros dois depois do Isaac. De uma coisa eu sei, que a mesma fé que me fez crer foi a mesma fé que me sustentou diante do fogo, diante das perdas, diante das noites escuras. Essa fé, ela te sustenta em todos os níveis da sua caminhada. Amém? Levante as suas mãos comigo. Pai, eu te louvo por essa noite. Te louvamos pela tua palavra. Deus, tem pessoas que entraram aqui, que estão aqui à frente, que estão com dificuldade de crer diante dos desafios que elas estão enfrentando. Não é que elas são incrédulas não, Senhor. Não, Deus, olha Deus, elas não são incrédulas. Elas só estão como aquele pai daquele jovem, com dificuldade de crer, porque elas já tentaram de tudo, em tantas áreas, com tantas pessoas. Mas elas chegaram diante de Ti hoje. E hoje elas decidiram confessar, colocar para fora aquilo que estava escondido lá dentro, aquela raizinha de incredulidade. Que essa atitude de hoje seja a atitude da mudança, aquilo que vai virar a chave em favor deles, aquilo que vai curar o menino que está enfermo, aquilo que vai libertar aquilo que está oprimido, aquilo que vai curar o que está enfermo, aquilo que vai restaurar o que está quebrado, aquilo que vai reconciliar as famílias que estavam em crise. Oh Deus, manifesta o teu poder. Chamamos a existência os milagres nessa noite, que se manifeste aqui nesse lugar. Cura, libertação, restituição, prosperidade, relacionamentos restaurados. Chamamos a existência, porque há fé em movimento nesse lugar. Existe fé, Deus, que estão sendo malhadas, estão tendo os seus músculos inchados, estão desenvolvendo músculo, porque estão em movimento. Nessa noite, estica-nos, fortalece-nos, desata-nos pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga: eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa fé funcional. Eu recebo uma fé que atrai o sobrenatural. Eu recebo, está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre os meus filhos. Aleluia! Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana cheia da graça e do poder de Deus. Quinta-feira, culto das famílias aqui. Não deixe de vir. Deus abençoe você.